fala do Apocalipse, assim, que você como estudioso, existe mais chance do Apocalipse acontecer, quer dizer, ou de Jesus voltar? Não, as duas coisas são a mesma coisa. É a mesma É a coisa? mesma coisa. Jesus vai voltar para falar, galera, fechou. Não, na verdade, na verdade, assim, Jesus Cristo, quando veio na Terra, ele veio para salvar a humanidade. Na primeira vez que ele veio, ele foi profetizado como o Cordeiro de Deus. O Cordeiro era o animal do sacrifício. Então ele veio para morrer pelos pecados. Então não é que ele foi um mau político, uma pessoa que não conseguiu convencer a galera do poder. Não, ele veio porque ele tinha que morrer. Porque ele veio para ser o sacrifício para que todo aquele que nele crê pudesse ser salvo. Sim. Então, quando o próprio Pedro, né, ele avisou, né, os discípulos que ele ia para Jerusalém a ser morto, Pedro falou, não vamos deixar que você vá. Aí ele diz, arreda de mim, Satanás, porque ele veio para morrer. Só que Jesus falou muito mais sobre a segunda vinda dele do que qualquer outro tema. E no próprio Novo Testamento, você tem, com exceção de 3 livros, todos os demais falam da segunda vinda de Cristo. Então, a segunda vinda de Cristo, ele vem para reinar. Nessa vez, ele não vem mais como salvador, ele vem como juiz. Então, ele vai botar para quebrar, né? Não é mais um revolucionário. Não, ele não vai fazer uma revolução, ele vai estabelecer um juízo sobre toda a maldade do mundo. E o livro de Apocalipse no grego é retirar o véu. Por isso que no inglês a palavra Apocalipse é Revelation. O livro de Apocalipse é Revelation, então é revelação. Revelação do quê? Revelação das narrativas futuras de Jesus. Então preciso voltar um pouquinho para a gente entender essa história. Já amei esse papo. Quando Jesus veio a primeira vez, então, como ele ficou sabendo? Lembrando assim, gente, eu sou ignorante do assunto e é por isso que eu estou aqui com o especialista. Quando Jesus veio aqui a primeira vez, ele sabia em algum momento, em que momento que ele soube que ele era essa pessoa especial que de alguma maneira morreria pela gente? A sua pergunta é maravilhosa. Pô, tá vendo? Não, mas pode Ninguém parecer uma pergunta banal, mas na verdade ela é muito profunda. Porque embora a Bíblia não diga qual foi o momento em que ele entendeu isso, tem um episódio muito interessante, que foi no bar mitzvah dele. Ele vai para Jerusalém, né, fazer o seu bar mitzvah, vai com seu pai, com a sua mãe, e quando termina aquela festa, porque o bar mitzvah é quando o menino judeu ele se apresenta diante, né, do público, e ele lê a Torá, e aí ele comenta algum trecho da Torá e tal. Jesus arrasou ali, entendeu? Foi muito bem, os doutores ficaram estupefatos e tal. Quando eles voltam, é interessante que o bar mitzvah é um rito de passagem, né? A Bíblia diz que quando eles voltaram, numa primeira parada, naquele tempo os homens andavam de um lado, as mulheres do outro, Maria perguntou, Jesus está com você? O José falou, não, eu achei que ele estava com você. Por quê? Porque até os 13 anos ele andaria com as mulheres. A partir dos 13 anos ele andaria com os homens. E naquele momento um achou que ele estava com o outro e ele não estava com nenhum dos dois. Ele permaneceu em Jerusalém. Aí eles tiveram que voltar para lá. E na hora que eles argumentam, até Maria fala, filho, mas por que você fez isso? Você não está preocupado com a gente? Aí ele fala, olha, eu estou na casa do meu pai. Você não sabe quem importa que eu esteja na casa do meu pai? E o texto bíblico diz que eles ficaram maravilhados com a sabedoria dele. Quantos anos ele tinha? Ele tinha 12 anos. O bar mitzvah é nos 13, né? Mas alguns acreditam que naquele tempo o bar mitzvah era feito com 12. Sim, ele era muito amadurecido para a idade. Ele tinha um entendimento profundo de quem ele era. Então, mas como é que isso, Lamartine, desculpa te interromper, a gente vai bater nesse papo. Como é que isso, naquele tempo, as pessoas olharam e falavam assim, com certeza, então, ele é um cara especial e não um esquizofrênico, Eles não entenderam, ele não entenderam. disse que ele era Messias ali antes dos 30 anos. Ah, tá. Ele era só um cara com total conhecimento sobre... um menino superdotado, vamos dizer assim. Aos 30 anos, quando ele vai ser batizado por João Batista, eles ouvem uma voz do céu dizendo, este é o meu filho amado em quem eu me alegro.
Então ali, antes de Cristo ir para o deserto, quando ele vai ser tentado pelo diabo por 40 dias, ele recebe uma chancela de Deus falando para ele que ele era o filho amado. Quer dizer, isso não acontece com qualquer um, não aconteceu com ninguém, né? Então ali a gente vê claramente que ele já sabia da missão dele. E ao longo da vida dele, muitas vezes ele fala da missão. Eu estou aqui para cumprir a vontade do meu pai e tal, não estou por minha conta, não estou aqui pela minha própria vontade, eu estou aqui para cumprir esse propósito. Mas a gente não sabe exatamente em que período da vida dele o Espírito Santo falou, olha, você é o Filho de Deus, você não nasceu de um relacionamento de um homem com uma mulher, você foi concebido pelo Espírito Santo e o teu propósito é morrer. Entendeu? A gente não sabe, a Bíblia não fala. Mas esse conhecimento deve ter sido gradativo, né? Essa consciência de quem ele era. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Existe proximidades daquele período com o período atual? Porque se ele apareceu para salvar a humanidade, é porque imagino eu que a humanidade não estava indo muito bem. Ou não? Não, total. Na verdade, assim, Jesus foi rejeitado porque ele não se adequava à religiosidade judaica da época. Que era a Israel era uma né? nação, era uma nação muito religiosa. Eles tinham 613 mandamentos, ainda hoje. É importante voltar um pouco. Pode, manda bala. Israel sempre esteve no meio de grandes impérios. Sim. Ao sul, por exemplo, o Egito. Ao norte tem a Síria, Babilônia, os persas. Sim, estava no meio literalmente. No meio literalmente. Sanduíche. Quando eles iam guerrear 1 contra 8, norte contra sul, passava e já... Sim, aproveitava e já destruía ou levava cativo. Mas depois do cativeiro babilônico, que foi no ano de 586 a.C., o profeta Jeremias disse que eles ficariam cativos por 70 anos. Quando termina o período do cativeiro e eles voltam, porque os babilônios foram derrotados pelos persas, o Ciro Grande, e o Ciro Grande ele tinha uma mentalidade diferente. Ele não dominava levando cativo as pessoas, ele libertava os povos, mas ele queria que eles pagassem impostos, por exemplo. Tá. Então Ciro foi muito bom, né, o persa foi muito bom para os judeus, ele liberou o povo para que voltasse para a terra. Só que quando eles voltam para a terra, eles tinham uma consciência muito profunda de uma coisa. Nós fomos para o cativeiro porque nós pecamos contra Deus. E aqueles pecados que eles cometeram, como, por exemplo, idolatria, se misturar com outros deuses, como, por exemplo, os deuses, os Baalins dos fenícios, né, o Moloque de oferecer crianças para matar. A palavra Moleque vem de Moloque, que era um deus que exigia o sacrifício de crianças recém-nascidas. E o pecado deles, Jeremias tinha dito, olha, porque vocês não obedeceram a Deus, Nabucodonosor virá e vai levá-los. E aconteceu. Então, quando eles voltam assim, vacinados dos pecados que eles cometeram. Então, eles se dedicaram muito em criar regras para que eles não voltassem a pecar. Tá. Só que aí eles perderam a essência e se mantiveram, né, nas filigranas, nas coisas estereotipadas e tal. Quando Jesus vem, imagina um jovem de 30 anos, falando com prostitutas, tocando nos leprosos, tudo que a lei proibia. Entendeu? Sim. Então ele criou de forma tremenda um desconforto. Por exemplo, uma vez chegaram para ele com uma mulher que foi pega em adultério. E chegaram para ele e disse, olha, a lei diz que ela tem que ser apedrejada. E o senhor, o que diz? Ele estava escrevendo na terra e ele disse assim, olha, se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele não disse que ela não estava pecando. Sim, mas todos estão pecando. Exato. E naquele Quem momento... somos nós para julgar? Exato, quem são vocês para julgar? E cada um foi indo embora, primeiro os mais velhos, que pecaram mais, até que não sobrou ninguém. Ele virou para ela e falou, mulher, onde estão os teus, aqueles que te condenam? Ninguém te condenou? Ela disse, não, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. O que ele quis dizer? Olha, você estava realmente pecando, mas eu não vou te matar. Eu estou te dando uma oportunidade de mudar de vida. Esse é Jesus. É uma pessoa extraordinária. Agora imagine, um camarada de 30 anos
Não veio do nada isso. Isso era literalmente uma inspiração do Espírito Santo que estava sobre ele, porque ele veio não para revogar a lei, mas para interpretar a lei. Então, mas maravilhosa essa... Já adorei Jesus nesse... Eu vou chegar no Apocalipse. Vai. Bom, então ele foi rejeitado, as pessoas tinham preconceito com ele, por isso o mataram, porque ele era muito poderoso, ele fazia milagres, ele tinha um discurso altamente impactante. Então os líderes religiosos falaram assim, nós não matamos esse camarada, ele vai derrubar a gente. Só que tudo isso era o propósito de Deus na eternidade, porque ele tinha que vir para morrer. Só que durante todo o período que ele falou que ele veio para morrer, ele veio como Cordeiro de Deus, o Cordeiro era um animal do sacrifício. Quando João Batista vê ele passando, fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista teve a revelação que ele ia morrer, como uma oferta e um sacrifício pelos pecados da humanidade, para que aqueles que nele crescem tivessem os seus pecados perdoados. Só que ele deixa claro que ele não iria terminar a sua tarefa na terra na primeira vinda. Ele falou muitas vezes da segunda vinda. Há um profeta, que é o profeta messiânico por excelência, que é Isaías, né? No hebraico é Ishaia. Ele, no capítulo 9, versículo 6, ele diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Veja, Isaías está dizendo que ele seria um menino que nasceria, mas ele era Deus. Uhum. Ele era um menino, mas ele era o Pai da eternidade. Então Isaías já entendeu que ele seria o Deus encarnado. Sim. Agora, na primeira vinda, ele cumpriu a primeira parte, que é morrer pelos pecados. Mas todos os profetas falavam de um Messias que viria governar o mundo, reinar sobre o mundo inteiro. Depois. É a segunda vinda. Na segunda vinda ele virá para estabelecer juízo, equidade, para fazer com que... Então, mas a pergunta é... Cara, já amei te trazer. Porque assim, a pergunta é, muita gente fica assim, cara, Jesus tem que voltar. Só que você está me falando que se Jesus voltar, também é um sinal de apocalipse. Se ele voltasse hoje, como ele veio da primeira vez, ele seria morto do mesmo jeito. Mesmo jeito? Do mesmo jeito. Será que já não morreu e a gente está achando que ele já veio? Ele está esperando a terceira vinda? Não. A gente teria visto as manifestações extraordinárias. Por exemplo, existem igrejas que acham que barba é pecado. Ok. Então... Ele era barbudo. Ah, sim. Jesus foi acusado de ser beberrão, porque ele sentava com as pessoas, com os pecadores, para falar de Deus para eles e bebia vinho com eles. Então ele não estaria no padrão para muita gente. Ele iria incomodar do mesmo jeito, porque Jesus sempre incomodou aqueles que estavam no poder pelo poder. Agora, o Apocalipse, a revelação, o livro de Apocalipse começa dizendo que é uma revelação de Jesus para João. Foi João era o discípulo amado, que era o mais jovem dos discípulos, mas João escreveu isso no final do primeiro século, por volta do ano 90 a 95 depois de Cristo. Ele estava preso numa ilha chamada Patmos, era uma ilha de prisioneiros, e foi colocado lá pelo imperador Domiciano, que fez uma grande perseguição contra os cristãos. E ele estava lá preso e ele recebeu a revelação diretamente de Jesus do que acontecerá em todos os, vamos dizer, o futuro do planeta Terra, em que Jesus virá, primeiro, para derrubar os poderosos, os homens maus, e vai interferir através da natureza, ou seja, vai acontecer coisas extraordinárias e ele vai vencer o imperador da época, que vai ser o anticristo, e aí vai estabelecer um reino de paz, onde ele vai mostrar para a humanidade o que é governar o mundo sem opressão, sem... Legal. Então, assim, o Apocalipse, na verdade, ele não é o fim dos tempos. Não. Na verdade, agora que eu estou entendendo, o Apocalipse, na verdade, é uma transformação. É o fim de um mundo para um novo mundo. Você entendeu perfeitamente. O Apocalipse não é o fim dos tempos. Quer dizer, é o fim do mundo como ele é hoje.
Mas ele é um período de transição em que Cristo vem e vai acabar com todos os grandes impérios. Quer dizer, a gente tem que torcer para o Apocalipse, então. Tem que esperar por ele. Eu prego, ensino exatamente para que as pessoas... Hoje, o que a gente vê, Maurício? A gente vê uma polarização extraordinária na questão política. Tem aqueles que acreditam que a salvação do mundo é a esquerda. Sim. E se você olhar para a história, você vai ver que onde o comunismo passou, destruiu. Aí vem aqueles que acham que é a direita, mas a direita também produziu muita coisa ruim. Sim, então, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Não é nem a esquerda nem a direita, é aquele que vem do alto. Pô, Lamartine tem que levar no meu show, velho. Lamartine é nós. Lamartine é isentão, hein? Isentão, cima do muro. Hein? MBL. De jeito nenhum! Não é, porque... Mas eu tenho essa tese também. Não, mas eu acho que... Veja, eu acredito o seguinte, que nós todos temos que ter posicionamentos, temos que votar. Claro. Mas eu tenho dito para a minha igreja, você não pode esperar que a tua salvação venha de um ser humano. Seja ele de esquerda ou de direita. A gente tem que se posicionar, tem que lutar para que talvez o menos ruim ganhe. Mas como é que entra isso na cabeça da pessoa, sendo que Jesus era um ser humano e Jesus é essa figura salvadora e estamos esperando a volta dele? E aí eu te pergunto que assim, nossa, minha cabeça está indo para vários lugares, mas tem um lado que está querendo te perguntar que é, como que a gente vai saber nos tempos de hoje quem é esse... Porque quando eu falo a volta de Jesus, talvez seja até uma alegoria, porque às vezes não é o próprio Jesus que volte, mas é uma pessoa que seria um novo Messias. Não, é ele mesmo. É ele mesmo? É ele mesmo. É ele mesmo, e quando ele vier para o mundo todo, a Bíblia diz que é como o relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Todo mundo vai ver um sinal dos céus. Vai ser visível, especial, bonito. Vai ser apocalíptico, entendeu? Não vai ser uma criança que vai crescendo. Acho que é Jesus, hein? Porque eu acho que isso que está confundindo, porque está cheio de pastor, o senhor conhece muito bem a turma aí, que se diz o próprio Jesus encarnado. Isso não é verdade. Isso ele também profetizou que aconteceria. Os falsos Muitos profetas viriam dizendo, eu sou o Cristo. Não tem o Henri Cristo? Então que a Bíblia... Ele não é? Eu achei que era o Henri, mano. Joga também. sinuca. Não é ele? Não, mas é isso, porque às vezes eu acho que a Bíblia, por ela ser muito antiga, né, as transcrições e tal, traduções, ela chega no lugar para as pessoas, por exemplo, eu sou um cara totalmente ignorante desse assunto, e eu assumo isso. Eu tô adorando, inclusive acho que eu vou começar a viver com ele. É bom. Já adorei ouvir, vou pegar um pouco de conhecimento. Pegar um pouco de conhecimento bíblico. É bem limitado mesmo. Eu tô muito limitado. Vou começar a assistir Record, vou ver lá o negócio do Moisés, lá que tá bombando a série. Mas assim... que, aliás, é maravilhosa. Eu vou começar a assistir. Agora Os 10 Mandamentos é uma novela espetacular. Vou assistir novela e tal. Mas assim, gera sempre uma confusão de diferentes camadas da sociedade sobre como é essa volta de Cristo. Porque às vezes Cristo está do seu lado, muita gente fala, às vezes veio em forma de morador de rua, às vezes veio em forma de mulher, e ninguém sabe. O que está dizendo, na verdade, é ele vai vir, vai ser um espetáculo, todo mundo vai olhar e falar, putz, olha, na verdade ele virá em 2 etapas. A primeira etapa, essa você nunca ouviu falar mesmo. Não. Se chama arrebatamento da igreja. Eu já ouvi falar. Ele vai vir e não será visto por ninguém, só pelos que creem nele. Aí você me ferrou. Aí vão sumir. Quem crê morre? Não, morre não. É levado para a presença dele e o corpo vai ser transformado de um corpo mortal num corpo imortal, como é o corpo de Jesus. Putz, então, esse primeiro momento é o que abre a chamada Semana da Tribulação, que são 7 anos. Semana vai durar 7 anos? Na verdade... Semana de pedreiro. Um dia vai tradução, um ano. Ela não necessariamente tem que ser semana de dias, pode ser uma semana de anos, entendeu? Como entendi. Declarada lá em Daniel capítulo 9. Então, a tribulação, como é que começa a tribulação? Vai começar com um acordo de paz entre muitas nações e entre as 3 principais religiões do mundo: judaísmo, islamismo e cristianismo. Líderes vão fazer um acordo de paz cansados de um mundo de guerra, de um mundo de beligerância, de morte. Vão fazer um acordo de paz que vai permitir a reconstrução do templo em Jerusalém.